Evangelho de João. Amém, irmãos? Fique de pé. Reverência à palavra do Senhor. A Cris ficou da cor do vestido dela, ó. Tô brincando com você. João capítulo 15. Você encontrou aí? Amém? Está disposto a ouvir a palavra do Senhor nessa noite, irmão? Amém? Palavra que é viva, poderosa, eficaz, né? Que ela penetre o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o quê? O lavrador. Ou em outras versões está dizendo, meu pai é o agricultor. Toda vara que em mim não dá fruto, ele atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga comigo, muito fruto. Mais forte, irmão, esse dá muito fruto. Amém? Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, e como a vara, e secará. E os colhem e os lançam no fogo, e ardem. Mas se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. E nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu vos tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tendo-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, a tua palavra é viva. Ela é tão linda. Ela é tão poderosa, Pai. A tua palavra muda tudo. Ela tem o poder de mudar tudo dentro de nós. A tua palavra, Deus, é bússola para a nossa vida, é GPS para o nosso coração. Ela é luz para o nosso caminho e ela clareia tudo. Ela traz luz a tudo que está até mesmo escondido no nosso caminho. Então, Pai, te peço nessa noite, fala conosco, pela tua presença, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a voz do nosso pastor Jesus. Ah, Deus, em nome de Jesus é que nós te clamamos. Amém e amém. Pode se sentar. A palavra do Senhor vai dizer que as ovelhas do Senhor reconhecem a sua voz, né? As ovelhas do Senhor reconhecem a sua voz, e que o meu coração, o meu ouvido, teus ouvidos estejam tão atentos à voz do Senhor, e a gente reconheça que é o Senhor falando conosco nessa noite. Você sabe que nós estamos vivendo, né, nesse período, uma série de mensagens que tem por título Fortalecidos no Senhor. E a gente tem falado sobre muitos aspectos, sobre a nossa necessidade de ser fortalecido para esse tempo, né? Um tempo de apostasia, muitas vezes, um tempo de cansaço, desânimo, um tempo onde muitas vezes a gente precisa viver o que a palavra do Senhor está dizendo em Isaías 40. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão, voarão, receberão asas como de águia, não é isso? E a gente tem vivido um tempo onde muitas vezes situações,
muitas lutas, muita dificuldade. Mas muitas vezes mesmo a gente tem falado nesse período sobre uma apostasia, sobre alguém que um dia já foi uma bênção na presença de Deus, um dia já foi usado pela presença do Senhor. Deus já salvou tanta gente através dessa vida. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite, aonde Deus já te usou de uma forma tão maravilhosa, através do dom que Ele te deu, seja de cantar, seja de pregar, seja de anunciar as boas novas. Você já foi bênção na vida de tantas pessoas, né? E esses dias eu estava lembrando sobre o que a palavra de Deus vai dizer a respeito de Davi mesmo, que era um homem tão disponível para a obra de Deus. Eu já preguei sobre isso aqui. Alguém que se colocava na batalha mesmo sem ser chamado. Alguém que se colocava e falava, o eis-me aqui, mesmo sem precisar estar no exército, não é assim? Que a gente vê a batalha dele com Golias. Mas aí a palavra de Deus vai dizendo que o tempo passa, né? E essa mesma disposição vai ficando pelo caminho. A gente passa, daqui a pouco a gente percebe que a gente não frutifica mais como a gente frutificava. A gente já não tem mais o ânimo de estar muitas vezes até mesmo na casa do Senhor, como outrora nós tínhamos, de servir. A gente vai entregando as coisas, vai deixando as coisas de lado. A gente procura o líder, a gente procura o líder de um ministério ou de um grupo societário. A gente vai dizer, não, eu estou tão cansado, eu preciso de descanso. E a gente tem percebido nessa série de mensagens que esse lugar é um lugar de muito perigo. Porque a palavra de Deus diz assim: e na primavera, onde os reis iam para a batalha, Davi daquela primavera ficou em casa. E naquele lugar, de estar no lugar errado, na hora errada, a gente começa a ver descansando, não está fazendo nada de errado, está só no palácio, mandou soldados, mandou o exército, né? E aí a palavra vai dizer que na primavera, onde ele deveria estar lutando, ele está descansando, ele está dando uma pausa na sua caminhada. E a palavra de Deus diz que quando ele está ali em cima do palácio, ele observa e vê uma mulher tomando banho, se banhando. E essa mulher, pela visão privilegiada ali do palácio, essa mulher é esposa do seu soldado, do seu comandante. E você conhece a história de onde isso vai dar. Em adultério, em tanta situação difícil na vida de Davi. Porque é inevitável, tudo que colhemos, tudo que plantamos, nós colhemos. Davi plantou vento, colheu vento. Davi plantou morte, e o futuro agora dele, quando a gente olha, a gente percebe que aquele mesmo Davi não é o mesmo Davi dos Salmos, não é o mesmo Davi que mesmo quando ele estava sendo perseguido durante tantos anos por Saul, não havia tirado dele a unção, a graça, não havia tirado dele o poder, não havia tirado dele a misericórdia de Deus. Mas agora a gente vê um Davi cansado, prostrado, que vai viver consequências, é filho se levantando, é a morte, né? A discórdia agora plantada dentro da tua casa, porque mais uma vez eu digo, tudo que plantamos nós vamos colher. E Davi agora está colhendo vento, porque onde Deus chamou ele para estar, na frente da batalha, onde Deus chamou eu e você para estar, na frente da batalha. Aí, irmão, a gente vai ter muito tempo para descansar, a gente vai ter muito tempo para adorar o Senhor, a gente vai ter muito tempo, é a eternidade inteira. Mas enquanto nós estamos aqui, é para servir. Enquanto você estiver aqui, é para colocar a mão no arado. Enquanto você estiver nessa terra que o Senhor te plantou, é você colocando o teu dom à disposição do Senhor. Enquanto você estiver aqui, eu convido você a não tirar descanso e pausa em nome de Jesus. Nem um amém, né? Eu não convido você nessa noite a entender
Que esse período é um período onde a gente tem que lutar. Lutar contra quê, pastor? Talvez lutar contra a gente mesmo. E lutar não contra o irmão, mas lutar contra o que Paulo vai dizer. A minha luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra demônios que agem nas regiões celestiais. Mas o que eu tenho dito nessa série de mensagens é pensar. O apóstolo Paulo fala muito da corrida que nos está proposta, que nessa corrida que nós estamos correndo, né, até a gente vencer. Irmão, você vai vencer em nome de Jesus. Você não vai ficar no meio do caminho, não. Você não vai abandonar a corrida, não, em nome de Jesus. Não, você não vai cansar, porque o Senhor vai te dar pés velozes, o Senhor vai fortalecer as tuas pernas espirituais para correr e andar mais rápido. Você não vai ficar pelo caminho, porque eu imagino que muitas pessoas têm ficado pelo caminho porque tem faltado para ela a energia necessária para prosseguir. Não adianta apenas começar, tem que terminar. Não adianta apenas a gente começar com aquela garra toda. Você já viu um novo convertido? É lindo. É lindo ver um novo convertido, porque para ele não tem tempo ruim. Para ele não tem chuva, para ele não tem neve, para ele não tem calor. Para ele vai sem ar-condicionado mesmo, ele vai a pé se necessário. Sim ou não? Mas depois a gente começa a passar a gente começa a colocar tanta dificuldade, né? Se tiver carro eu não vou, se não tiver fresco eu não vou, se chover eu não vou, e a gente vai muitas vezes, porque a gente coloca tanta coisa, porque às vezes na verdade a gente não assumiu ainda. Estou cansado, preciso de um refrigério de Deus. E essa série de mensagens ela está vindo para fortalecer a minha vida e a tua vida em nome de Jesus. Essa série de mensagens, ela está ali vindo como um energético, sabe? Que a gente toma e a gente é fortalecido na vida espiritual para caminhar mais um pouco, para vencer 2025, para trilhar os desafios que já se levantaram e se levantarão ao longo do ano, para fazer com que a gente caminhe, sabe? Sem se cansar, sem se fatigar, e ainda, melhor de tudo, florescendo, frutificando na presença de Deus. Quantos desejam florescer e frutificar na presença do Senhor? Dá uma glória a Deus aí, amém, irmão? Jesus, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. O meu pai é o agricultor. Essa história de Jesus está dizendo algo, explicando para aquela multidão que estava ouvindo, para que a multidão consiga compreender que no mundo espiritual, cada um tem sua função, né? No mundo espiritual é organizado, e Jesus está dizendo: meu pai é o agricultor, é meu pai que cuida de tudo. Vocês são os ramos, meu pai cuida de vocês também. Não tem ramo que não é cuidado, não tem ramo que não passe na mão desse agricultor. Mas o que me chama a atenção é que ele está dizendo que, no verso 2, ele está dizendo: todo ramo que está em mim, que não dá fruto, meu pai corta. Todo ramo que estando em mim, que não serve para nada, porque a única função do ramo é frutificar. E se esse ramo, ele está ali apenas roubando a energia, né, do galho, roubando a energia da árvore, o agricultor, ele corta, ele poda. Porque ele está dizendo: isso aqui não precisa estar aqui. E o que Jesus está dizendo para nós essa noite, para a minha vida e para a tua vida, é que o verso 2 está dizendo: toda vara que em mim não dá fruto, meu pai, o agricultor, atira, ele limpa. E quando eu olho, irmãos, para a minha vida, será que a gente tem coragem de dizer nessa noite ao Senhor: Pai, pode me limpar? Será que tem alguma coisa na minha vida roubando a minha energia, que não é da tua vontade? Será que há na minha vida
aliança que eu fiz, algum relacionamento, alguma porta que eu entrei, alguma coisa que talvez nem seja pecado, mas tem me roubado do Senhor, tem me trazido um cansaço, eu tenho gastado toda a minha energia com isso. O agricultor, ele é cuidadoso, ele vai podar, ele vem com as suas mãos sobre essa planta. Alguém aqui tem mão boa para planta? Quem tem mão boa para planta aqui? Você tem? Não é? Tem que ter mão boa, né? E o agricultor, nosso pai, você sabe que ele tem mão boa sobre a minha vida e sobre a tua vida? Você sabe que quando ele coloca as mãos sobre nós, ainda que ele pode a gente, e quando poda, provavelmente doa um pouquinho. Quando ele poda, a gente vai sentir talvez algumas situações, né? Mas ele está dizendo, eu estou podando porque eu amo, eu estou podando porque eu desejo que você continue frutificando na sua vida. O chamado de Deus para nós é tão claro em João capítulo 15. Quando o Senhor está dizendo que toda vara que estando em mim não dá fruto, meu Pai tira. Então, se eu sou esse ramo em Jesus, que é preciso estar nele, eu preciso permanecer nele, porque sem ele, nada eu posso fazer, diz o Senhor. Não, eu não posso ser independente, eu sou um ramo dependente de Jesus. Você é um ramo dependente do Senhor, amém, irmão? E por mais que isso possa parecer, sabe, por mais que isso possa parecer óbvio, para muita gente não é. Porque se eu me desconecto do Senhor, Ele vai dizer, todo ramo que estando em mim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Todo ramo que se desconectar de mim, ele não pode frutificar. Ele não pode dar fruto de forma alguma, por quê? Porque foi cortado. Toda a seiva que passa do tronco para o galho foi desconectado. E tem muita gente se esforçando para frutificar nas áreas da vida, desconectado de Jesus. Eu e você somos dependentes do Senhor. Eu e você, se você ainda não é, você precisa entender, você é dependente do Senhor. Você não pode estar desconectado dele. Você não pode estar separado dele. Você não pode querer viver de forma autônoma, independente. Você tem que estar ali colado e falando, Senhor, me renova, me abastece. Senhor, vem com a tua seiva sobre mim e traz para mim tudo que eu tenho de necessidade, porque eu desejo frutificar em todas as áreas da minha vida. Então eu só consigo frutificar na minha casa, no meu casamento, se eu estiver conectado em Deus. Eu só consigo frutificar, prosperar nos meus negócios se eu estiver em Deus, conectado em Deus. Eu só consigo então, aquilo que eu coloque as mãos venha florescer, se eu estiver conectado no Senhor. Por quê? Ele é tão claro quando ele diz, sem mim, nada podeis fazer. E tem muita gente querendo fazer algo sem estar no Senhor. Tem muita gente querendo dar fruto sem estar no Senhor. Tem muita gente querendo, viver o extraordinário, o sobrenatural. Mas graças a Deus, porque um dia essa palavra chegou ao nosso coração. E nós somos dependentes. Tem gente dependente do Senhor aqui, irmão? Você pode declarar isso para o Senhor, não para mim, mas para o Senhor nessa noite. Renovando, dizendo, Senhor, eu sou dependente de Ti, Deus. Senhor, eu sou dependente de Ti. Espírito Santo, eu sou dependente do Senhor. Eu sou dependente que o Senhor me guie. Eu sou dependente que o Senhor vá na frente. Eu sou dependente que o Senhor me dê a capacidade, a inteligência, a força, a habilidade. Eu sou dependente do Senhor para que eu frutifique em cada área da minha vida, Pai. E quando nós temos essa humildade de declarar isso diante de Deus, eu creio no meu coração que o Senhor, Ele se manifesta sobre a nossa vida.
A palavra de Deus diz ainda no verso 3, que o Senhor, no verso 2, que o Senhor limpa. E qual é a função da poda? Qual é a função da poda, irmão? É estético. A função da poda aqui é estético? É para a árvore ficar mais bonita? A função da poda aqui é para dar fruto. O Senhor não poda para deixar mais bonito. O Senhor não poda porque Ele não tem nada para fazer. Ele fala assim, vou podar o Leandro, vou cortar ele todo. Ele com graça, com mão boa, com os olhos de amor, quando Ele coloca a mão sobre a nossa vida para nos podar, ainda que doa, como eu disse, Ele vai fazer isso com excelência, Ele vai fazer isso com amor, Ele vai fazer isso com graça. O verso 3 diz assim, vós estáis limpo pela palavra que nos tenho falado. Como a gente é podado então? Pela palavra. A gente é podado pela palavra. E a palavra diz que, no verso 4 diz, está em mim. Coloca pra gente aí, por favor. João capítulo 15, para a igreja também ir acompanhando. João capítulo 15, verso 4. Então, e tá dizendo para mim assim, para nós assim, estais em mim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se ela não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, mais uma vez Jesus diz, eu sou a videira, vós sois as varas, os ramos. Quem está em mim, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode repetir isso comigo? Sem o Senhor eu não posso nada. Sem o Senhor eu não sei nada. Sem o Senhor eu não poderei nada. É isso, irmão. Mas o verso 6 diz assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E quando é lançado fora, o que acontece? Seca. Se você pega um galho de uma árvore, você corta ele, e amanhã ele vai, aparentemente, ele vai permanecer verdinho ali. Mas se você passa no outro dia, ele já mudou de cor. Se você passa no outro dia, ele já não está mais verdinho. Ele vai amarronzando, né? Ele vai se tornando seco. E talvez essa palavra encontre corações nessa noite de sequidão. Sequidão. Eu creio que o Senhor, Ele pode pegar um galho desse e enxertar novamente nele. Eu creio que o Senhor, pela sua graça e a sua misericórdia, domingo passado nós falamos sobre os discípulos no caminho de Emaús, que decidiram se desconectar, mas aí a poderosa mão do Senhor veio e falou assim, sem mim nada vocês podem fazer, vocês estão indo para onde? Volta para Jerusalém. Volta para onde vocês não deveriam ter saído. E quando eles voltam, novamente Jesus enxerta eles. Coloca eles novamente. A poderosa mão de Deus, ela é tão maravilhosa, irmãos, que ela pega um galho desse, talvez seco, e coloca a gente novamente. Você crê que Deus é poderoso para fazer isso? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Que o Senhor pega muitas vezes desse galho seco, que não serve para nada, está condenado a ser lançado no fogo, e aqui está falando do inferno, está condenado, né, a viver de uma forma completamente em sequidão. E o Senhor pega e diz assim, não, eu coloco de novo, eu colo de novo, eu enxerto de novo. E quando a gente menos perceber, a gente começa a frutificar outra vez. Alguém aqui já foi enxertado pelo Senhor? Alguém aqui um dia já esteve seco, caído, prostrado, e o Senhor colocou de volta no lugar? Alguém aqui? E talvez alguém aqui, que eu não vou perguntar, mas talvez alguém aqui que hoje se sinta seco, que hoje se sinta sem fruto, que hoje olhe para o seu galho, para o seu ramo
e fala assim: meu Deus, secou tudo, porque eu decidi viver de forma autônoma. Eu decidi viver de forma separada. Eu não tenho tempo para Deus no meu dia, eu não tenho tempo para Deus na minha agenda. Deus deixou de ser minha prioridade. Deus agora é quando dá, é quando encaixa, é quando eu consigo uma agenda no domingo, é quando não tem mais opção no domingo. Eu me lembro, é verdade, hoje é domingo, tem igreja, então eu preciso ir para a igreja. É quando, sabe, o mundo começa a governar o nosso dinheiro, quando a gente faz tudo e não sobra nada para o Senhor, porque Deus não é Deus de sobra, Deus precisa ser Deus de prioridade na minha vida e na tua vida. É quando a gente olha e fala: não sobrou tempo para Deus. De fato não deve sobrar, porque o Senhor não é Deus de resto. Deus, Ele não deu o resto, Deus não deu qualquer coisa. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, que Deus deu o seu único filho, porque me amou e te amou primeiro. Você pode dar glória a Deus por isso aí? Então quando eu entendo do amor de Deus por mim, eu falo: meu Deus, eu não posso mais servir ao Senhor dando resto. Eu não posso mais estar na igreja de forma esporádica. Eu não posso mais servir a Deus do meu jeito, da minha forma, porque eu sou tão dependente dEle. Eu sou dependente do Senhor para andar, eu sou dependente do Senhor para comer, eu sou dependente do Senhor para trabalhar. Irmão, você já imaginou se Deus por um instante recolhe a mão sobre a nossa vida? A mão do Senhor, ela continuamente está sobre minha vida e sobre a tua vida. Você crê assim também? Você crê como eu? Que a mão do Senhor continuamente está sobre a minha vida, sobre a tua vida? É por isso que a gente vive livramento toda hora. É por isso que a gente vive curas. É por isso que a gente vê portas se abrindo. É por isso que a gente vê milagres do Senhor hoje. Se por um instante Deus permitisse que a gente visse o mundo espiritual, irmão, você já imaginou que confusão que a gente ia ver? Você já imaginou que se nesse momento o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais e a gente visse nessas janelas demônios lá fora, que aqui dentro não, em nome de Jesus, mas lá fora, espreitando a nossa saída? Se por um instante a gente pudesse abrir os nossos olhos e a gente percebesse que na estrada, onde a gente dirige, no ônibus que a gente volta para casa, tem ali o nosso cerco, sabe? Situações que a gente só vai conhecer e saber na eternidade. Mas se por um instante também a gente abrisse os nossos olhos, se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, a gente ia ter a mesma visão de que Eliseu teve. Anjos e milícias ao nosso redor cuidando da nossa vida. Anjos e milícias. E ele vai dizer: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja também. Muito mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Quando o olho de Geazi abre, quando o olho do jovem abre, Geazi que está ali desesperado, dizendo: estamos cercados, tem soldado para tudo que é lado, tem a exército para tudo que é lado, e está ali o profeta calmo, sereno, tranquilo. Por quê? Porque ele está vendo, não com os olhos humanos, mas está vendo com olhos espirituais. E quando ele está contemplando, ele está vendo que, eu sou maioria. Como assim, profeta? Você é maioria? Como assim, profeta? Tem muito exército, tem muita gente. Caiu, acabou. Não, está tranquilo. E sabe o que acontece nessa passagem? A palavra de Deus diz que Deus trouxe uma cegueira sobre todo aquele exército que estava sobre o profeta. Uma cegueira. E o profeta saiu andando, irmão. Sabe por que a gente não é tocado? Porque o Senhor cega demônios, porque o Senhor fecha a boca do leão diariamente sobre a nossa vida. Sabe, se os nossos olhos pudessem se abrir, a gente ia ver o quanto a gente é dependente de Deus. O nosso orgulho iria se prostrar diante de Deus e a gente falar: meu Deus,
eu achei que era comigo, eu achei que era a minha força, eu achei que eu podia fazer, eu achei que era a minha capacidade de trabalhar, eu achei que era a minha experiência de fazer algo. Não. É o Senhor, é a seiva que está passando, é a seiva que está chegando sobre o nosso coração, nos dando expertise, capacidade, sabedoria. Sabe quando você está ali na empresa, ninguém resolve nada. Ninguém resolve nada. Aí você chega, você resolve. Por quê? Porque você tem uma sabedoria diferente da sabedoria do livro. Você tem a sabedoria do Senhor. Você tem a sabedoria do Senhor. Na semana retrasada, a Priscila foi olhar novamente, né? A lista final, no final do ano a gente fez um momento onde a gente pôde contar um pouco de milagres, bênçãos que Deus fez, né? Esse ano. E ali a Priscila contou aqui na igreja sobre uma prova que ela fez, um concurso público. E ela passou em primeiro lugar para a vaga dela. E essa semana retrasada, não foi? Passada, saiu o resultado final. E a Priscila está lá. Priscila Costa Gabriel. Você pode glorificar a Deus por isso também? Priscila Costa Gabriel continua lá, nas cabeças, avançando. E quando ela contou para a família dela, eu vi ela colocando na postagem: isso é para que todos saibam que a poderosa mão do Senhor é quem fez. Isso é para que todos vejam, é para que todos saibam que não tem a ver comigo. Não tem a ver com você, de fato não tem a ver. De fato não tem a ver com a gente, tem a ver com a misericórdia, tem a ver com a graça, tem a ver com o favor de Deus sobre nós. E quando a gente consegue compreender isso, irmãos, a gente começa a entender que eu não posso roubar um minuto da glória de Deus. Eu não posso bater no peito dizendo: eu sou bom, foi eu que fiz. Quando o Airo está lá diante daquele motor, né? Fala: meu Deus, de onde eu começo? Não é isso? Quando o Zé estava na ativa, diante de tanta situação, né, Zé? Fala assim: meu Deus, como é que eu resolvo? Como é que eu faço? É a poderosa mão de Deus que te trouxe até aqui. E ela vai continuar te guiando se você for dependente desse Senhor. É a poderosa mão de Deus que te trouxe até aqui, querido. Ela te trouxe com bondade, com fidelidade, e ela vai continuar te guiando. Ela vai continuar te levando a caminhos ainda extraordinários, profundos. Mas você e eu precisamos ser dependentes de Deus. Humildemente podemos chegar diante da presença de Deus e falar: Senhor, eu sou tão dependente do Senhor, não me deixa nunca achar. Tem pessoas que Deus prospera um pouquinho. Tem pessoas que Deus, sabe, prospera só um cadinho mais. Ela se perde. Ela acha que é com ela, é porque ela está trabalhando muito bem. Tem bênção que se torna, se a gente não vigiar, acaba se tornando maldição para a gente, porque a gente olha para aquilo e fala assim: eu conquistei, foi eu que consegui. Não, foi a mão do Senhor. Porque se por um instante Deus se recolher, se por um instante Deus falar assim: vai você com a tua própria perna, a gente não consegue chegar amanhã. Mas porque o Senhor é conosco, nós andamos em lugares altos, nós andamos, corremos e não se cansamos, nós triunfamos, porque o Senhor é conosco, os céus estão abertos sobre nós, as batalhas, as muralhas, ainda que muralhas tão grandes se levantem sobre a minha vida e sobre a tua vida, a gente, como Josué, a gente grita, a gente brada, e essa muralha cai por terra, e a gente pisa, a gente sobe, a gente triunfa, diz: toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, o meu Deus, aquele a quem sirvo.